Bom dia! Boa tarde. Boa noite! Você está no Palavrinhando. Eu sou a Rosana Freneda. Eu sou a Zeli Mazul. E a gente está aqui para... Palavrinhar. Então vamos ativar? Vamos ativando. E para começar o episódio, a gente não pode deixar de pedir para você fazer o quê? Compartilhar, Curtir, se inscrever comentar. e participar ativamente conosco nesse cantinho que é só nosso. Não esquece de ativar o sininho também, hein? Também. Ai, E aí, esqueço do sininho. Não é? Assistiu o episódio, né? O último episódio que a gente falou de silêncio? Ah, praticou aquilo? Lição né? de casa, hein? Lição de casa, hein? Vamos começar a lição de casa. É, 2 minutinhos por dia lá no banheirinho, Isso. né? Para fazer uma meditaçãozinha básica, no banheiro ninguém enche o saco, então. Vamos lá. Vamos sortear a palavra da noite, do dia, da tarde. Nossa! Crescimento. Crescimento, nossa, né? Crescimento. Tem nada a ver com o que a gente sempre fala aqui, mas tá bom. Nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Nada a ver com o propósito do canal. Nada, nenhum propósito com relação ao canal. Zero. Crescimento. Textinho. Crescimento. Substantivo masculino. 1. Ato ou efeito de crescer. 2. No popular. Febre intermitente. Febre intermitente. Crescer. Febre intermitente. Crescimento. Acabou. Uau! Somente isso. Vou para crescido. Crescer. O verbo. Crescer. Do latim crescere, verbo intransitivo. O que é verbo intransitivo mesmo? Vocês lembram? É aquele que não pede objeto. Ele tem sentido nele mesmo. Ele não pede complemento nenhum. Certo, galerinha? Aumentar em volume, grandeza ou extensão. Com as últimas chuvas, o volume de água dos rios cresceu espantosamente. Cresce a chuva, os rios crescem. Gonçalves Dias, Obras Poéticas. A fama do seu saber cresce dia a dia. 2. Aumentar em estatura ou altura. As crianças cresciam e ficavam mais independentes. Em poucos anos, cresceram os pinheiros, formando bonita alameda. 3. Aumentar em intensidade, força ou ímpeto. Caía a noite e o seu pavor crescia. 4. Aumentar em duração. 5. Aumentar em número ou em quantidade, multiplicar-se. A população do Brasil cresce rapidamente. 6. Tornar-se mais longo. Seu cabelo cresceu. 7. Nascer e desenvolver-se. Medrar. Ervas daninhas cresciam no arrozal. 8. Avolumar-se, inchar. O arroz cresce depois de cozido. 9. Fazer crescer, aumentar. O espetáculo tenebroso crescia o seu pavor. E aí tem um monte, né? Mas eu acho que todos eles têm o mesmo significado de aumentar, de avolumar. E eu queria pegar aqui, Rô, não sei se você concorda comigo, no sentido de desenvolvimento. Eu também acho. Né? Porque eu não cresci nesse sentido. Só cresci para um lado, para cima. Então, assim, meio, sabe, nada a ver. Sem comentários. Sem comentários. Sentido de evoluir mesmo. De desenvolvimento. Exato. Porque, assim, mesmo o crescimento da criança, né? Se a gente olhar para uma criança que vem aí num crescimento, ela vem num desenvolvimento mental, num desenvolvimento espiritual, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional. Físico. Então, conforme a criança vai crescendo, vai amadurecendo ali a parte cerebral dela, vai acontecendo
esse crescimento vai possibilitando esse desenvolvimento, esse amadurecimento. Então, a gente tem essa pegada do crescimento para esse tipo de desenvolvimento, né? De fator humano, e conforme a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo como ser, né? Psicopedagoga é demais, né, gente? Estou aqui só olhando, viajando, eu estou em silêncio. Estou em silêncio ouvindo a mestra falar de Meu Deus, desenvolvimento. Não, você ama falar sobre isso e fala com Eu propriedade. gosto É de falar. interessante Então, mas é ouvir. super interessante, É muito porque interessante. quando a gente começa a perceber, né, que a gente está desenvolvido fisicamente, né, com a plenitude do nosso cérebro, somente lá pelos 18, 19, 20 anos. Então, todo esse período, né, desenvolvimento da criança até chegar na fase adulta, todo ele é de desenvolvimento. De Mas crescimento. de crescimento, É. de desenvolvimento interno. Do que eu estou falando é do interno, sim. psíquico. Mas é crescimento Né? interno mesmo, Emocional. E tudo Então, mais. e aí por isso que a criança, né, o adolescente, na verdade, ele só o cérebro dele só está maduro ali, quando ele começa a ser dono das suas vontades, dos seus desejos, porque ali ele está mais capaz, porque o cérebro dele ali está pronto. Né? Ele já consegue fazer as sinapses, né? As conexões. As conexões, não, é assim, porque na adolescência, todo esse processo aí de sinapse tá em polvorosa, tá uma loucura ali. O processo muita tá informação, muito, né? E o processo é mais... Por isso que a gente fala, o adolescente realmente, ele é diferente já, quando ele já chega ali. Por isso, não é por acaso que adolescente é ensino médio, faculdade é depois dos 18, porque é quando o cérebro já está maduro. Claro que, né, quando a gente está falando de crescimento aqui, nem todo mundo é igual, né? Isso aí é uma medidinha aí meio básica, né? Mas, enfim. Então, como é que fica o crescimento pessoal com este processo todo? Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você Se eu fala souber que responder. cada um de nós é diferente, as pessoas, os estímulos, a criança e o adolescente, Sim. ele vai responder a estímulos, certo? Isso, mas mesmo falando de maturidade cerebral, há crianças, por exemplo, que falam com um aninho e pouco estão falando. Mas há crianças que só depois dos 18 meses. Então, é disso que eu estou falando. É que quando a gente, por exemplo, quando o Piaget fala do desenvolvimento do sensório motor, que vai até aproximadamente quando a criança desenvolve a linguagem. Sensório motor? Acho que é o primeiro, né? O sensório motor? Sim, sim. Então, ele não fala até 2 anos, até 3 anos. Ele fala até quando ela está com a linguagem já... quando ela se apropria mais da linguagem. Então, ou seja, tem criança com 2 anos está com a linguagem... Não, até teve estímulos, mas ali o processo de maturidade dela é diferente. É disso que eu estou falando. Aquela menina de 2 anos que ficou famosíssima, porque ela fala paralelepípedo inconstitucionalissimamente. Ela já tinha, o cérebro dela teve um desenvolvimento físico. Tá. Fisicamente falando, isso também é achismo meu, porque eu também nem me ative a estudar melhor esse caso. Mas provavelmente ela estava com o cérebro mais maduro para que ela pudesse ouvir as palavras e conseguir replicá-las do jeito que ela fazia, do jeito que ela faz, né? Mas é ela. Ela já veio com uma estrutura cerebral, talvez até, de repente, o estímulo mesmo na gravidez, né? Porque faz diferença. Sim. Né? Sim. O nosso cérebro ele pode ser incentivado já no momento uterino, quando a gente ainda está no útero de nossa mãe. E que os nossos pais não sabiam disso, né? Hoje em dia não, hoje tem muito estímulo, coloca para ouvir música, conversa mais com o bebê, porque o bebê, esse processo ajuda aí na maturação do cérebro da criança. Tem atividade física, a meditação, tem um monte de coisa, isso, né? Então, mas
Quando a gente agora fala, né, efetivamente de crescimento, que tudo tem tá tudo bastante linkado, né, Sem Rô? dúvida, sem dúvida. Mas quando é que a gente pode ter esse crescimento pessoal? É quando esse desenvolvimento também foi bem trabalhado. Então, principalmente para você que é mãe, ou que trabalha com crianças, ou que é um cuidador de crianças, você está muito atento nesse processo de desenvolvimento da criança para que ela possa ter um crescimento pessoal quando ela chegar no mundo adulto melhor, mais facilitado, né? Porque ajuda. Mas agora, e nós? E nós que não teve todo esse processo aí lá atrás? Como é que a gente trabalha esse crescimento pessoal em nós? Como é que a gente pode desenvolver melhor? Ser melhor? Eu acredito que, como você falou que há tempos aí, talvez os nossos pais não tivessem acesso a esse tipo de informação, o que vai nos tirar o atraso no desenvolvimento, e aqui eu me atrevo a dizer que o desenvolvimento pessoal na fase adulta, ela é de responsabilidade nossa. Então, cabe a nós, se possível, tirarmos esse prejuízo. Ou seja, eu vou buscar informação, eu vou ter uma formação acadêmica, cultural, social, emocional, que me permita crescer. Crescer no sentido de desenvolver-se mesmo, de evoluir, de avolumar informação, avolumar domínio de si mesmo, avolumar amadurecimento emocional. Então, o crescimento, e essa é a nossa proposta, e desde que a gente sentou pela primeira vez para falar do Palavrinhando, a proposta sempre foi levar crescimento pessoal, profissional, desenvolvimento pessoal e profissional para quem nos ouvisse. E o veículo que nós usamos para isso é palavra. Então, a palavra sempre vai nos dar o apoio necessário para que a gente tenha esse ímpeto de crescer. E, assim, ter vontade de crescer. Quando nós falamos em competências, dos elementos que compõem a competência, o que mais falta no ser humano, e eu tenho certeza disso, é a atitude. Então, quando você fala em conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção, nós podemos ter conhecimento, habilidade, valores e emoção, mas se a gente não tiver a ação, tiver a vontade de evoluir, a vontade de crescer, a vontade de hoje ser diferente da pessoa que você foi ontem, a responsabilidade é totalmente nossa. Então, se nós não fomos estimulados da maneira que hoje nós sabemos que deveria, cabe a nós buscar Correr, as informações, correr atrás do prejuízo. Correr e ter vontade, sabe? Em sala de aula, eu nunca me incomodei com um aluno que não sabia. O que me incomoda é o aluno que não quer saber. Desinteresse, né? Desinteressado. Então, assim, a falta de estímulo, a falta de vontade de buscar a informação, porque na minha concepção, Rose, me corrija se eu estiver errada, eu só cresço por meio do conhecimento e das vivências. Então, se eu tenho conhecimento, eu tiro o melhor proveito das minhas experiências. Sim. Então, se eu não tenho conhecimento, até as experiências ficam no raso. Então, mas aí a vontade, foi o que você falou, Exato. A vontade está muito dentro desse processo. Exato. Porque se eu não tenho vontade de conhecer, se eu não tenho vontade de me desenvolver pessoalmente, não há estímulo que vá mudar essa situação. Então, assim, não há experiência, porque você não vai experienciar. Exato. Você não quer? Então, assim, eu devo entender qual é a minha proposta de vida e qual é a minha prioridade. E, gente, prioridade é primeiro, o que eu quero primeiro na minha vida. Então, se você priorizar outras questões, o crescimento vai demorar a acontecer. E se acontece, às vezes acontece tarde. E graças a Deus que acontece tarde. Problema, porque eu comecei dando aula para supletivo e eu tinha alunos de 65 anos, 70 anos, que estavam que estava no supletivo porque já tinha alfabetizado e educado os filhos. E muitas vezes se constrangia de ter um filho que estava na faculdade e ele mal sabia ler. Então, sempre é tempo para evoluir, sempre é tempo para crescer.
Mas antes do crescimento, antes da evolução, antes do amadurecimento, existe uma palavrinha que se chama vontade. Então você vai escolher crescer ou você vai escolher pilotar joguinho de videogame, Fica na mesmice. seguir gente rasa, É, ter uma vida rasa, Rasa, viver no piloto viver automático, no piloto automático tipo, e não participar do participar processo do de mundo. evolução do Do mundo. mundo, porque o mundo evolui, querendo você ou não, o mundo está em crescimento todo o tempo, né? A gente vê notícia, a gente percebe, né? O mundo não é mais o mesmo do que era há um ano atrás. Só um ano já é possível a gente olhar Nossa, e ver como nossa. mudou. A tecnologia é uma coisa que vem a galope, né? As alterações, o crescimento, o desenvolvimento tecnológico, e a gente precisa estar apto e pronto para acompanhar esse processo. Como é que a Crescer gente junto. crescer junto? Porque como é que e é conhecendo, é se informando, é fazendo cursos de ajuda, cursos de educação emocional, curso de desenvolvimento pessoal, curso de desenvolvimento profissional. O que mais? Que curso pode fazer para ajudar? Fazer oficinas de terapia. Tem um monte de coisa Terapia, aí. imersão, Mas tem um monte de leitura, coisa que. conversa com gente Leitura, é inteligente. verdade, leitura. Conversa com gente que vale a pena, não essas hieninhas que vivem só rindo. Ai, meu Deus, eu tô É verdade. risada. Ah, você dá risada. Porque você é feliz, não porque você é hiena. Né? Eu posso sorrir de algo que eu estou Tá bom, entendendo, tá né? bom, Que tá está bom, tá bom. acontecendo. Então, leitura é uma coisa que ajuda muito, né? E E há as- livros, né? De novo, né? Não sei se a gente já falou no canal, mas tem lá um site, lelivros.love. Tem um monte de livro lá para você ler em PDF, gratuito. É um site português, inclusive, não é um site brasileiro. E tá lá, o livro tá lá para você ler. de Né? grátis. De A graça. Então, faixa. não vai dizer que você não tem dinheiro para comprar livro. E outra coisa, livro não é caro. A gente já disse isso aqui também. Né? Porque se um livro custa R$ 40 e um combo no McDonald's custa R$ 40, eu diria que o livro não é caro. É o que vai ficar com você por mais tempo, com certeza é. Né? Então, é fácil fazer isso aqui. Desenvolver um crescimento pessoal, crescimento profissional. É fácil. Crescimento humano. Crescimento humano. A gente precisa do que você disse, tá? Vontade de fazer com que o seu cérebro não te sacaneie e que você faça alguma coisa a respeito da sua vida, para que a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta melhore. Porque se você cresce, todo mundo vem junto. Porque você é espelho, você é exemplo para essas pessoas. Sim. E pense na teoria de Pareto, né? 80-20. 20% do mundo produz, lidera, comanda, cresce, evolui. 80% é mandado. Então, onde você quer estar, né? Em que Nessa lugar conta. você quer estar. Autorresponsabilidade. É isso aí, gente. Fomos? Vamos! Fomos. Não esqueçam por favor, a gente pede encarecidamente que curtam, Comentem. compartilhem, Inscrevam-se no canal. ative o sininho para ser notificado quando um novo episódio for publicado. Tá bom? E venha crescer com a gente, Venha né, crescer Rô? com a gente, porque a gente está nesse processo de crescimento. Todos nós estamos. E a gente queria que você acendesse a luzinha aí na sua cabeça para que você... Não, agora eu vou. Use de toda a competência, de toda a sabedoria, de toda a inteligência que o cara lá de cima te nutriu, tá? Não desperdiça, não. Não é por acaso que a gente tem, né, um cérebro pensante, diferente dos outros animais. Pensa nisso, tá bom? Beijo! Nos vemos no próximo episódio Desativando. Aí. Fomos! Beijo! Até!